Olá a todos! No vídeo a seguir vocês acompanharão algumas das piores vinganças relatadas por pessoas no Reddit. Espero que gostem. Meu vizinho me processou depois de incomodar meu cachorro por meses. Cerca de 6 ou 7 meses atrás, meu vizinho comprou um drone. Não me importo que as pessoas tenham hobbies, mas por alguma razão ele insistiu em voar como o maior idiota possível. Ele pairava na frente de outras casas e janelas, tentava apostar corrida com carros na estrada e, o pior de tudo, ele tinha o hábito de pilotar seu drone em meu quintal cercado, zumbindo sobre meu cachorro, mergulhando baixo logo acima de sua cabeça. Meu cachorro não é pequeno, ele pesa cerca de 31 quilos, e é uma mamute, mas o drone o aterrorizou, e eu estava preocupado com o que aconteceria se o atingisse. Pedi várias vezes ao meu vizinho que, por favor, não voasse no meu quintal, e expliquei que isso estava assustando meu cachorro. Ele basicamente me disse para parar de encher o saco, e riu da minha cara. Como ele continuou, chamei a polícia. Infelizmente não havia muito que eles pudessem fazer além de pedir-lhe que não sobrevoasse sobre minha propriedade, coisa que meu vizinho não respeitaria. Finalmente, no final de dezembro, aconteceu. Meu cachorro se cansou de suas merdas, e conseguiu pegar o drone bem no momento em que ele mergulhava em sua direção. Ele destruiu o drone. A coisa ficou parecendo uma mistura de fios e plástico. O vizinho ficou extremamente irritado. Ele invadiu minha casa me xingando e ameaçando. Eu apenas ignorei. Uma semana depois, recebi uma intimação para um tribunal de pequenas causas. Ele queria $900 pelo custo de seu drone, e mais 300 por supostamente negar a ele acesso à minha propriedade, pois o drone ficou no meu quintal por algumas horas antes de ser recuperado. Caguei pra isso. Ele poderia ter matado meu cachorro. Não tenho filhos nem namorada, só tenho meu cachorro que é meu melhor amigo há 7 anos. Aquele cachorro já se mudou comigo 3 vezes, estava lá quando me formei na faculdade, me viu comprar minha primeira casa e meu primeiro carro novo. Eu amo meu cachorro. Fui ao aconselhamento jurídico e recebi uma grande ajuda deles. Acontece que ele me processar foi a melhor coisa que já aconteceu. Quando chegamos ao Tribunal de Pequenas Causas, o juiz basicamente riu de suas alegações, de que eu havia treinado intencionalmente meu cachorro para atacar seu drone. Ele mal sabia que eu estava preparado. Eu tinha dezenas de fotos do meu quintal mostrando que era impossível para ele voar acidentalmente tão baixo até meu cachorro, vídeos dele incomodando meu cachorro, e eu ainda guardei todas as minhas contas médicas por levar meu cachorro ao veterinário. Foram $700 por um raio-x. Mais $250 para sedá-lo durante o processo, porque não queria que ele se sentisse desconfortável. Exame odontológico completo com limpeza e reparação dentária, que foram mais 400. Depois, havia o custo de remédios ansiolíticos, e um check-up secundário, comida úmida por uma semana, caso seus dentes estivessem machucados, e um pouco extra, apenas para garantir. No final, o idiota acabou me devendo quase $2.000, e agora está sendo investigado pela Força Aérea Americana por não ter um drone registrado, e por violar vários regulamentos da Força Aérea relativos ao voo de drones, muito perto de um aeroporto, perto de outras pessoas, fora da vista do operador e muito acima da altitude máxima. Aproveite nunca mais poder pilotar drones, idiota. Meus pais adotivos me trataram como um lixo, então destruí a reputação deles em nossa pequena cidade. Meus pais morreram em um acidente de carro quando eu tinha 10 anos. Meu pai tinha apenas 39 anos e minha mãe 35. Nenhum deles tinha parentes que pudessem me acolher. Morávamos em uma cidade muito pequena, com bastante igrejas, onde todos se conheciam. Meu pai era herdeiro de uma pequena fortuna, e por isso não precisava trabalhar. Ele não gostava da cidade grande, então ele e minha mãe decidiram se mudar para uma cidade pequena, onde ele pudesse ter uma loja de antiguidades. Minha mãe gostava disso. Eu teria que seguir o caminho do orfanato quando eles morreram, mas esse casal da igreja, que chamarei de Senhor e Senhora Banks, fez uma grande confusão na igreja, sobre como uma garotinha precisa de um lar amoroso, e Deus nos deu esta alegre tarefa, de criá-la em nosso lar, e em nossos corações. Já faz muito tempo, e não me lembro se essas foram as palavras exatas da Senhora Banks, mas eram algo digno de arrepiar assim. Os Banks tinham sua própria filha.
Kate, que era um ano mais velha que eu. Isso deveria significar que seríamos boas amigas, mas Kate tinha suas próprias coisas, e praticamente me ignorou. Ela era mais santa do que você. Os Banks recebiam uma bolsa do estado para cuidar de mim, mas também recebiam cheques todos os meses do espólio do meu pai, que deveria cuidar de mim até eu completar 18 anos. Quando eu completasse 18 anos, receberia o controle total da minha herança. Os Banks não foram exatamente cruéis comigo, mas, em particular, estava claro que eles estavam apenas me usando para construir sua reputação na cidade. Na frente de outras pessoas eles me bajulavam de uma forma doentia, que me deixava desconfortável. Eles também faziam a Kate ser legal comigo em público, o que ela se ressentia. Os Banks também faziam um grande espetáculo sempre que assistentes sociais vinham me ver. Eles me treinavam antes que a senhora chegasse, e me diziam para elogiar o quão piedosos e maravilhosos eles eram. Depois que a assistente social saía, eles voltavam a me ignorar, e a gastar o dinheiro do meu pai em porcarias na internet ou em viagens. Ficou claro para mim, mesmo quando adolescente, que os Banks estavam usando apenas uma parte do meu dinheiro, tanto do estado quanto da minha herança, para cuidar de mim. O resto, eles gastavam consigo mesmos. À medida que fui crescendo, percebi que meus pais adotivos fingiam ter grande visão para os negócios, e é por isso que tinham mais dinheiro e podiam comprar um Volvo novo. Para esclarecer de onde eu sou, um Volvo novo é um carro muito chique. E eles viajavam regularmente para Nova York para comprar roupas chiques para Kate. Quando eu tinha 17 anos, percebi que meus pais adotivos estavam guardando dinheiro do meu fundo fiduciário para pagar as mensalidades da faculdade da Kate. Durante todo esse tempo, os Banks nunca disseram isso abertamente, mas davam a entender fortemente que eu devia a eles, e que uma vez que obtivesse o controle da minha herança, deveria ser piedosa e generosa e dar-lhes alguma compensação material por todo o trabalho que eles tiveram para me criar. Acho que eles já conseguiram muitos bens materiais, principalmente porque a senhora Banks praticamente roubou todas as antiguidades da loja da minha mãe e guardou para ela. Deu para Kate ou para outros parentes. Uma coisa que minha mãe nunca guardou em sua loja foi um conjunto de porcelana fina da era barroca, extremamente caro, absolutamente completo, e que valia dezenas de milhares de dólares. Não é uma réplica, mas o negócio real. Tão real que o próprio Napoleão Bonaparte poderia muito bem ter comido um bife naqueles pratos. Provavelmente não, mas você entendeu. Era o meu conjunto de porcelana, claro, mas a senhora Banks achava que eu era uma idiota e não sabia disso. Ela sempre falava sobre como este conjunto de porcelana iria para Kate no dia do casamento. A senhora Banks presumiu que, como eu sempre me vestia como uma moleca, não me importava com todas as antiguidades da minha mãe que ela roubava ou doava, que eu simplesmente não me importava com o serviço de porcelana. Quando eu era criança, minha mãe me disse que as coisas eram coisas, e para não ficar obcecada por elas. Então, ter a porcelana separada para mim não foi um problema. O que era um problema era a senhora Banks agir como se fosse dona delas. Depois que Kate foi para a faculdade, graças ao dinheiro da minha mãe biológica e do meu pai, tive que fazer meus próprios planos. Sempre fui bem na escola, e até consegui uma bolsa parcial para estudar fora do estado. O resto eu poderia pagar facilmente com minha herança, da qual muito em breve teria o controle. Como de costume, o senhor e a senhora Banks estavam discutindo comigo sobre como eu lhes devia uma compensação, e como eu ficaria rica em breve. Deveria compartilhar a riqueza. Calculei que nos últimos 7 anos, eles provavelmente roubaram ou se apropriaram indevidamente de mais de $200 mil do dinheiro dos meus pais, para não falar do dinheiro do Estado que usaram indevidamente. Acho que eles mais do que compartilharam a riqueza. Nunca prometi nada, apenas sorria e mantinha um registro de cada extrato bancário, que meu fundo emitiu ao longo dos anos, eu os recebia trimestralmente. A família Banks nunca os compartilhou comigo, é claro, mas quando pedi um resumo ao Banco Real, eles ficaram mais do que felizes em atender. Também anotei todas as compras importantes que meus pais adotivos fizeram nos últimos 7 anos com dinheiro, que estava claramente além de suas capacidades como dona de casa e vendedor de seguros. Coisas como um carro de $40 mil em dinheiro,
um carro usado de $20.000, que eles deram para Kate, viagens ao Havaí, Nova York, presentes em dinheiro para a igreja, que os fizeram parecer super generosos às custas de meus falecidos pais. Eu mantive tudo em um lindo fichário de 3 argolas. Já organizei minha viagem para meu novo campus. De qualquer forma, eu não tinha muitas coisas na casa dos Banks, e não tinha nenhuma intenção de voltar, pelo menos não para a casa deles. Os Banks sabiam que eu estava indo embora, mas não se preocuparam em me acompanhar, porque presumiram que eu voltaria para dar-lhes o que lhes era devido. Esperei pela extravagância anual da venda de antiguidades da nossa igreja, marcada para começar em 3 dias. Como de costume, os Banks doaram todo tipo de coisas aleatórias, muitas delas bugigangas que pertenciam à minha mãe e tecnicamente pertenciam a mim. Eles não tinham vergonha de doar minhas coisas e receber o crédito por isso. Enquanto o senhor e a senhora Banks estavam em uma de suas compras com o dinheiro dos meus pais, e longe de casa, embalei o conjunto de porcelana e o levei para a igreja. Eu disse ao comitê de vendas de lixo que a senhora Banks queria doar as antiguidades de valor inestimável para a venda, e todos os benefícios iriam para a igreja. Eu estava sendo justa. Se a senhora Banks fosse realmente tão piedosa, ela ficaria encantada que uma doação tão maravilhosa fosse feita em seu nome. Infelizmente, eu sabia que ela iria pelo outro caminho, porque ela era mais falsa do que os implantes de estrelas de filmes adultos. As senhoras ficaram pasmas, especialmente quando lhes contei a avaliação do valor do conjunto. Eu também disse a elas que se precisassem de prova de propriedade e direito de venda, deveriam entrar em contato com o número de um determinado advogado em Nova York. Elas me agradeceram profundamente, e louvaram ao Senhor Jesus pela generosidade da senhora Banks. Este seria o item mais caro de seu histórico de vendas. Todos sabiam que ninguém tinha dinheiro para comprar o conjunto imediatamente, mas todos adorariam comprar as peças aos poucos. Os Banks deveriam trabalhar na venda no segundo dia, e eu não estaria lá. O que eu ouvi foi que minha mãe adotiva ficou louca quando viu seu conjunto de porcelana à venda, e que foi um grande sucesso. Mulheres de todo o condado compraram pedaços dele, e isso arrecadou muito dinheiro para a igreja. Minha mãe adotiva fez birra, e disse que eu havia roubado o aparelho da casa dela. As senhoras da igreja explicaram que eu havia feito a doação em nome dela, e que ela estava recebendo crédito pela doação à igreja. Minha mãe adotiva estava praticamente arrancando os cabelos, pelo que ouvi mais tarde. Ela estava tentando rastrear quem havia comprado as peças e tentando recuperá-las. Claro, ela não teve sucesso. Ela teve sucesso em parecer uma idiota de primeira classe. Toda a igreja pensava que ela era egoísta, materialista, e agia de forma muito ímpia, especialmente pela maneira como amaldiçoou a filha adotiva. Uma semana depois, meus pais adotivos receberam um pacote meu e do meu advogado por carta registrada. Continha minha pasta onde mostrava meus extratos bancários, e também uma lista de todas as suas extravagâncias de gastos. Também continha um aviso do meu advogado de que, caso eles tentassem entrar em contato comigo novamente para obter dinheiro, receberiam uma fatura e uma data de julgamento. 10 anos depois, trabalho como professora da 3ª série. Sou casada com um contador, e temos um filho de 3 anos e uma filha de 1 ano. Kate acabou trabalhando durante a faculdade, e à medida que envelhecemos, nos reconectamos. Ela se desculpou pela maneira como agiu quando éramos crianças. Agora somos amigas e nos vemos várias vezes por ano, muitas vezes apenas para almoçar. Ela também é professora do ensino fundamental, e está casada com um engenheiro. Ela tem uma filha de 4 anos. Nossos filhos mais velhos brincam juntos quando nossas famílias se encontram. Nós duas temos nossa própria porcelana de casamento. Ela fez muita terapia por causa de seus pais tóxicos, ela me disse. Quanto aos pais dela, eles ainda moram em sua pequena cidade, porque estão falidos demais para se mudar. Sua reputação é a de ser aquele casal que expulsou os 2 filhos, e roubou dinheiro daquela pobre garotinha cujos pais morreram, e tentou roubar dinheiro de Jesus quando reclamaram para recuperar sua porcelana barroca. Espero que o seu Volvo tenha valido a pena, idiotas. Ela me traiu com meu melhor amigo.
Então destruí sua carreira e humilhei publicamente os dois. Cara de Bunda e Sarah são como uma família para mim e minha esposa há vários anos, praticamente desde que nos mudamos para o outro lado da rua deles. Nós 4 éramos extremamente unidos. Nossos filhos têm a mesma idade que os deles, e são todos bons amigos. Éramos uma grande unidade familiar. Jantávamos juntos algumas vezes por semana. Saímos de férias juntos. Eu realmente via o Cara de Bunda como um irmão, e minha esposa e Sarah também eram muito próximas. 5 meses atrás, fui completamente pego de surpresa pela descoberta de um caso entre minha esposa e o Cara de Bunda. Minha esposa deixou seu e-mail aberto em nosso computador, e eu vi um e-mail dela para sua terapeuta de longa data, dizendo que o Cara de Bunda se juntaria a ela em uma próxima sessão de novo. Ué, mas como assim de novo? Meu coração começou a disparar. Por que diabos o merda iria às sessões de terapia sem o meu conhecimento? Fiz uma pesquisa e encontrei alguns outros e-mails enviados para a terapeuta, provando que o Cara de Bunda estava participando de sessões com ela há cerca de 6 semanas. Verifiquei nossa conta de celular e descobri que, desde o final do verão, eles trocavam centenas de mensagens de texto todos os dias, chegando a quase 500 por dia nos feriados. Falando em feriados, minha esposa e eu recebemos nossas famílias para o jantar de ação de graças e de Natal, e o Cara de Bunda e Sarah se juntam a nós para jantar, ou até mesmo depois do jantar em ambos os feriados. Registros de texto mostraram que durante todo o tempo em que eles estiveram em nossa casa comemorando com nossas famílias, minha esposa e o Cara de Bunda trocaram mensagens de texto do outro lado da sala. Eles faziam isso praticamente toda vez que nós 4 saíamos, durante meses. Mas o que mais me incomoda é que eles estavam fazendo isso comigo e com Sarah ali mesmo. Confrontei minha esposa com as evidências e ela admitiu que sim, ela e o Cara de Bunda haviam se apaixonado. Aconteceu. Não sei como, mas eu o amo, e simplesmente não sinto mais nada por você, me desculpe. Foi o que ela me disse. Eles fizeram uma viagem juntos ao distrito escolar, algo aconteceu no quarto de hotel dela, e as coisas mudaram rapidamente a partir daí. Ela explicou, enquanto eu estava deitado de bruços no sofá, incapaz de olhar para ela, que eles já haviam feito planos para se mudarem, e se divorciarem de mim e de Sarah, embora eles não planejassem morar juntos imediatamente por causa dos filhos. Eles provavelmente fariam isso eventualmente. As reuniões com o terapeuta supostamente tinham um propósito principal de encontrar uma maneira de contar isso a mim e a Sarah da maneira mais gentil possível, porque eles estavam muito preocupados com nosso bem-estar. Sarah e eu temos quase certeza de que eles não planejavam nos contar sobre o caso, e simplesmente iriam pensar em alguma razão para se divorciarem de nós dois. Minha esposa se mudou há 2 meses. Eu estava, e ainda estou, totalmente destruído. Eu choro todos os dias. Chorei escrevendo os primeiros parágrafos desta história agora há pouco. Eu me preocupo sem parar com o impacto em nossos filhos. Mas também não sou nenhuma violeta encolhida quando sinto que fui injustiçado. E neste caso eu fui muito. Então, alguns anos atrás, o Cara de Bunda concorreu a uma vaga no Conselho de Educação como um azarão extremo. Eu o ajudei com seus materiais de campanha e preparação para o debate. E minha esposa, uma conhecida funcionária do distrito escolar, isso se tornará importante mais tarde, divulgou a notícia da melhor maneira que pôde. Para nossa surpresa, ele realmente venceu por apenas algumas dezenas de votos. Estar no conselho tornou-se o centro do mundo do Cara de Bunda. Ele se juntou a todos os comitês que pôde. Isso se tornou a base de seu caso com minha esposa, já que eles iam constantemente a eventos escolares e reuniões à noite nos fins de semana. Assim que descobri o caso, os meus pensamentos rapidamente se voltaram para a vingança, e ocorreu-me que um caso extraconjugal entre um membro do Conselho de Educação e um funcionário do distrito escolar era, no mínimo, má política, e possivelmente violava a política do distrito. Para piorar ainda mais as coisas para eles, minha esposa estava concorrendo a um cargo administrativo aberto, e todos sabiam que ela tinha mais ou menos garantido o emprego, e o grande aumento salarial que o acompanhava. Ela havia acabado de concluir o mestrado em administração escolar, a pedido do diretor e do superintendente,
para que pudesse ser promovida a esse cargo específico. Eu tinha muitas evidências do caso, textos de ambos admitindo isso, registros de texto mostrando que eles estavam trocando mensagens de texto centenas de vezes por dia, e-mails deles para terapeuta, etc. Poderia eu mesmo ir falar com o conselho e o superintendente, mas senti que eu, como cônjuge enlutado e traído, poderia não ser visto como uma fonte confiável. Então, em vez disso, inventei um amigo furioso fictício, que planejava comparecer à próxima reunião do conselho, e envergonhar publicamente os dois pelo caso. Eu disse à minha esposa que tentei acalmar essa pessoa, mas não podia garantir que ela não apareceria, e a humilharia publicamente. Como eu esperava, isso levou o merda a concluir que a única opção era admitir preventivamente o caso ao conselho. O superintendente posteriormente recomendou que o cara de bunda renunciasse, e foi isso que ele fez. Sarah disse que ele ficou totalmente humilhado e arrasado, mal saiu da cama alguns dias depois. Assim que a notícia do caso e a renúncia de cara de bunda começaram a se espalhar, o superintendente, que é um amigo de longa data de minha esposa e do cara de bunda, contatou minha esposa e, entre lágrimas, informou-a de que não era mais politicamente apropriado que ela fosse promovida a um cargo administrativo dentro do distrito. A posição que lhe estava prevista foi posteriormente preenchida por um candidato externo. Isto gerou ondas de confusão e boatos por todo o distrito, pois era bem sabido que minha esposa estava conseguindo um emprego. Um dia depois de ela ter sido informada de que não conseguiria promoção, minha esposa e eu, apesar de nosso casamento desmoronar, levamos nosso filho para tomar café da manhã juntos no aniversário dele, e um pai passou em nossa mesa para parabenizá-la por seu novo papel. Ela agradeceu, e depois pediu licença para ir chorar um pouco no banheiro. Deixei a poeira baixar por algumas semanas e então, pouco antes de minha esposa se mudar, contei a eles meu segredinho. Nunca houve um amigo furioso ameaçando expô-los em primeiro lugar. Apenas eu. A notícia de tudo isso se espalhou pela nossa pequena cidade, onde o cara de bunda cresceu, e onde minha esposa trabalha há quase 20 anos. Minha esposa se recusa a falar comigo sobre como as coisas estão no trabalho agora, mas ouvi de algumas pessoas que conheço no distrito que sua reputação, antes imaculada, sofreu um grande golpe. O cara de bunda, anteriormente uma presença social gregária em nosso bairro, em eventos e pubs da cidade, passou completamente à clandestinidade, e mal sai para cortar a grama. Ele vai se mudar em breve, para uma casinha de merda, que é tudo que ele pode pagar devido a toda a pensão alimentícia que terá que pagar à esposa. Minha esposa e o idiota afirmam que planejam tentar fazer as coisas funcionarem juntos, apesar de toda a humilhação pública. Desejo-lhes muita sorte com isso. Tenho certeza que será muito divertido mostrar a cara deles juntos na cidade. Respostas para algumas perguntas comuns nos comentários. Você e Sarah estão namorando agora? Vocês deveriam fazer isso. Seria incrível. Não. Somos apenas amigos. Temos sido extremamente importantes um para o outro desde que tudo isso começou e certamente nos aproximamos muito, mas não da maneira que todos pensam. Tudo isso seria muito mais difícil de lidar se eu não tivesse ela para me apoiar, e ela diz que sente o mesmo por mim, afinal, estamos passando exatamente pela mesma situação com os mesmos jogadores. O idiota ainda não se mudou. Assim que isso acontecer, planejamos voltar a reunir as crianças com mais frequência, como costumávamos fazer, mas nunca mais será a mesma coisa, é claro. Ela já vem com as crianças de vez em quando, mas é difícil com a presença constante do cara de bunda do outro lado da rua. Sua vingança não machucou as duas crianças? Na verdade, o idiota tem um trabalho diurno. O conselho de educação era seu hobby e sua paixão, mas isso não afetou em nada sua renda. E minha esposa recebeu a garantia de que, se quiser exercer um cargo administrativo em outro distrito, receberá cartas de recomendação elogiosas de seu superintendente e diretor. Isso significará desistir de muitas relações de trabalho no processo, mas dado o impacto que sua reputação sofreu, acho que ela dará esse salto mais cedo ou mais tarde. Enquanto isso, não mudar para um cargo administrativo significa que ela ainda terá os verões de folga com as crianças. Por que você a chama de sua esposa em vez de sua ex-esposa?
Estamos trabalhando na mediação do divórcio, mas ainda não é definitivo. Será em breve. Como você não percebeu todas as mensagens de texto que sua esposa estava enviando? Bem, eu percebi. Isso estava realmente começando a me irritar. Ela tem um grande círculo social e tende a enviar muitas mensagens de texto de qualquer maneira, mas isso estava realmente exagerando, a ponto de ela ignorar completamente a mim e as crianças. A certa altura, em novembro, pedi a ela que concordasse com a regra de proibido telefones na mesa de jantar, com a qual ela concordou com relutância, mas depois fazia beicinho durante o jantar e, eventualmente, ela simplesmente começou a usar o telefone durante o jantar novamente. Tudo isso dito, eu estava cego. Não só as mensagens de texto estavam ficando estranhas, mas o relacionamento dela com o cara de bunda estava começando a me deixar desconfortável. Sarah também percebeu e concordou. Nós os confrontamos algumas vezes sobre isso diretamente, e os dois juraram que era apenas assunto de escola que eles estavam falando, que não havia mais nada acontecendo. E por alguma razão, acreditamos neles, provavelmente porque a mente tende a se recusar a ver coisas que não quer ver.